Sejam muito bem-vindos e vamos transmitir um pouco de conhecimento aqui da reforma. Eu disse logo de manhã que o problema não é a reforma tributária, o problema é a falta de gestão. Então, eu já estou indagando vocês, para vocês responderem para mim se é a falta de gestão que mais preocupa na reforma tributária. Bora lá, Flávio. Alô, tô me ouvindo? Testando. Eu sempre quis Sim, falar isso. sim, agora vai. Sempre quis falar isso. Então, ela iniciou espantando boa parte dos brasileiros, né? Imaginando apenas uma coisa, que é aumento de tributo, tá? Então, a reforma tributária, ela nunca foi para isso, ela nunca foi para diminuir ou aumentar tributo. Tudo bem ou não? Ela foi justamente para simplificar o modo com que a gente enxerga os tributos, ou a forma de arrecadar. Então, hoje, o que a gente mais tem que se preocupar é que a gente precisa fazer, além dos nossos processos, reformar a nossa casa. Tudo bem ou não? Então, a reforma da nossa casa, a reforma estruturante de como a gente enxerga as coisas no Brasil, que é o importante. E aí vem a questão da gestão. Tudo bem ou não? Tenho que fazer uma melhor gestão. E essa reforma é só tributária? Não. Eu tenho que reformar o meu financeiro, eu tenho que reformar os meus estoques, eu tenho que reformar os meus investimentos, eu tenho que reformar os meus fornecedores e os meus clientes. É isso. Então, uma reforma não só tributária, mas da forma com que a gente enxerga as nossas relações comerciais e financeiras também. É isso aí, Flávio, falou bem. Vamos lá, Kleber. Bom, inicialmente, uma excelente tarde a todos vocês. A verdade é que acompanho o relator. A reforma tributária, o objetivo dela não é reduzir impostos. Por consequência, em alguns setores pode acontecer isso, mas não é o objetivo. Nós temos um sistema tributário, para quem já atua ou acompanha, ou quem forma um preço, é muito sensível. A pergunta é simples: qual é a alíquota do ICMS? Você não consegue responder isso de primeiro plano, porque depende de muitas questões. Qual o estado, qual o destinatário, se o produto ele é nacional ou importado, ou seja, essas questões impactam diretamente na formação desse preço, até porque o tributo em particular, ICMS, tem suas regras enraizadas a cada unidade federativa, ou seja, temos 27, e cada uma confere a ela suas respectivas regras, assim segue com os demais tributos que vão ser substituídos. Diante disso, esses tributos que é sobre o consumo, acabam naturalmente tendo que ser inserido no preço. E se eu não tenho condições de dimensionar qual seria a minha carga tributária e, por vezes, acompanhar apenas aquilo que os meus concorrentes estão tratando como preço, aí você fica afadado justamente a definir preços e condições de maneira equivocada. E, com isso, a reforma tributária agora, padronizando regras, tem potencial, isso que nós vamos discutir, é claro, né? Tem potencial para que venha simplificar. E, reitero, potencial. Porque, como qualquer reforma, naturalmente, haverão alguns desafios. Porque, de forma concomitante, teremos que, de certa forma, seguir com os dois sistemas durante um período que vamos aqui discutir, é claro. Então, em linhas gerais, Fabrício, o que eu posso trazer é que essa simplificação vai, de fato, deixar as questões um pouco mais transparentes, claras, de modo a gente conseguir responder algumas perguntas. Qual é a sua carga tributária? Como que você forma o seu preço? Então, a dinâmica até da formação de preço vai ser alterada, isso facilitando para qualquer indivíduo ter acesso a esses dados. Perfeito, perfeito, gente. Vocês entenderam que a gestão daqui para frente vai ser importantíssima? Kleber, se você tivesse que explicar reforma tributária para um empresário em 1 minuto, sem termos técnicos, como você explicaria? Contando, como fosse um Reels ou um Story rapidamente, que é a tecnologia de hoje, não é? É o seguinte, como já utilizei essa expressão, não é para nós termos uma economia tributária, é uma consequência. A ideia é simplificar a forma que você forma o preço e também simplificar como que eu consigo apurar. E, de certa maneira, também garantir a arrecadação. Os mecanismos e travas que estão sendo colocadas pelo governo vai garantir a arrecadação, para que todos estejam na mesma condição. Hoje, você pode concorrer com alguma empresa que não emite nota, que não paga os seus tributos,
E essa concorrência não é leal, enquanto você segue rigorosamente. Então, a ideia é a gente ter um cenário padronizado para que todas as pessoas estejam rigorosamente trabalhando com a mesma forma. E é verdade também que os benefícios fiscais que atualmente nós temos relacionados ao ICMS, eles vão ser descontinuados ao longo do tempo. Mais um setor também que eu acho que acaba muitas vezes fazendo uso de alguns benefícios que, em certa medida, atende só um tipo de segmento ou determinadas empresas. E agora, com as regras mais padronizadas, fazendo com que todos estejam nas mesmas condições em pé de igualdade. Exatamente. Vamos lá, Flávio. Vamos lá. Para explicar de uma forma bem prática, eu diria o seguinte: é mais fácil lidar com 10 pessoas ou com 5 pessoas? 5 pessoas, certo? Então, é mais fácil eu unificar alguns tributos, diminuir a quantidade que a gente tem e trabalhar com tributos mais fáceis, né, de se aprender como que a regra dele funciona. Tudo bem, não? Como foi dito pelo meu colega aqui, quando a gente fala do ICMS, é uma loucura, certo? ISS, então, é uma briga sem fim. Tudo bem, não? E o PIS/COFINS, a quantidade de jurisprudência, de entrada de recurso, se toma crédito, se não toma, não é difícil? Para mim, que sou do setor, é difícil? Imagina para vocês, que a preocupação de vocês não tem que ser essa. Então, a partir de agora, a reforma tributária, ela vai ser mais simples de você lidar. O que dá direito a crédito? Praticamente tudo. Tudo que você comprar que seja de acordo com a tua empresa. Ah, mas eu nunca trabalhei com crédito, porque eu sou do simples, porque eu sou do presumido. Muito bem, bem-vindo ao mundo dos créditos. Tudo bem? Quem aqui não gosta de tirar um dinheirinho da nossa escola paulista? Não? Fala aí. Agora você vai poder fazer isso todo mês. Tudo bem? Então, a sua empresa agora, além dela vender o produto, ela vai vender o tributo também. Eu vou vender meu produto. E por fora está o tributo. E eu vou comprar de outra empresa que vai me vender o produto e eu vou poder tomar crédito do imposto. Olha que beleza. Tudo bem, não? Então, é o famoso cashback constante. Esse é o conceito da nova reforma. Então, eu compro o produto, meu produto tem o preço dele e eu tenho o imposto que eu comprei, o tributo que eu comprei. Vou guardar no bolso o tributo que eu comprei. Vou vender meu produto e, por fora, vou vender o imposto. Ah, eu tenho R$1.000 para pagar, mas eu tirei do bolso aqui, ó, meu crédito do imposto. Que, na verdade, agora, em vez dos 1.000 que eu deveria pagar, eu vou pagar só 800, porque 200 foi crédito. Entende ou não? Então, a amplificação e a não cumulatividade constante, né, ela se abriu. Ela é um universo muito mais amplo agora do que era antes a gente ficar discutindo se dá crédito, se não dá crédito, quanto que eu pago, quanto que eu não pago. Agora, você já vai saber sua alíquota, você já vai saber se você tem direito a crédito e você vai ter um acompanhamento constante da sua apuração. Ou seja, vai chegar no final do mês, você já vai saber quanto que você tem que pagar de imposto. Exatamente, gente. Vocês entenderam que a minha pergunta provocativa e essa aqui tem a ver com reforma, e não é só reforma tributária, é na gestão e na mente de todos os empresários. Eu acho que todo mundo tem que elevar a sua gestão e profissionalizar ela. Flávio, na sequência aqui, na prática, o que deixa de existir e o que entra no lugar dos impostos atuais? Olha, tem 3 coisas que eu considero importantíssimas que deixam de existir, tá? A primeira coisa são, não fazendo um trocadilho, mas as guerras, né? Existe a guerra aí entre os estados, existe a guerra entre os municípios, existe a guerra da Receita Federal com os estados e com os municípios, e existe a guerra do empresário com o contador. Falei, vai acabar, tudo bem ou não? Por que vai acabar? Vamos lá. Se o tributo agora é no consumo, então significa que aonde que o tributo vai ser pago? Aonde foi comprado o produto, não aonde foi vendido. Tudo bem ou não? Quem aqui trabalha com venda de mercadoria com ICMS para outro estado? Levanta a mão, por favor. Certo? Se o produto é nacional, qual que é a alíquota? Não é 7%? A tributação não é na origem? Então, São Paulo arrecada menos. E quem consome está pagando o preço do produto menor, porque o imposto vai dentro do produto. Tudo bem ou não? Agora, São Paulo está com a bola da vez. Por quê? Porque se o tributo vai ser aonde eu estou consumindo, e nós somos os maiores consumidores do Brasil, significa que boa parte da arrecadação vai estar aqui. Que quem agora vai ditar as regras é quem tem o poder econômico maior.
não os menores. Tudo bem ou não? E isso faz com que, toda vez que tiver que negociar uma redução de alíquota, uma reanálise dos processos, tudo isso vai estar com base no comitê, e esse comitê vai ser regido por aquele estado ou município que arrecada mais. Tudo bem ou não? Então, vai desmistificar as guerras vão acabar, ou elas tendem a diminuir e ficar mais claro. Outra coisa importante é que a discussão de quanto tem que se pagar de tributo também vai acabar, porque agora é uma tributação assistida, não é um susto. Não, você está vendo acontecer, você está acompanhando quanto que vale o teu produto e quanto que é o imposto que você vai ter que recolher. E quando você tem um mecanismo como o split payment, até o valor que você já vai receber já vai estar reduzido o imposto. Tudo bem ou não? Estou vendendo 1.000. Desses 1.000, 700 é produto, 300 é imposto. O banco já vai te pagar os 700 e os 300 já vai ficar lá. Você não vai contar com esse dinheiro para depois apurar, para pagar alguém, para esquecer de pagar a guia, pagar os juros. Acabou. Tudo bem ou não? Você vai deixar de uma forma mais mecanizada. E você vai focar no teu negócio, que é o importante. Né? E nós, como os contadores, vamos deixar de ser aquele cara que veio, lembra a guia que você não pagou lá? Lembra que eu esqueci de te mandar, que você esqueceu de me cobrar? Então, não precisa mais. O contador agora ele vai passar a ser parte do negócio de vocês. Da estratégia, né? Da estratégia. Nós vamos estar sentados do lado de vocês aí, enxergando por horizonte. Não a gente tentando discutir o que é certo e o que é errado. Tudo bem? Não? Porque já está feito, já está montado. Agora, o contador é estratégico. Qual que é o teu crescimento? Quanto que você evoluiu? Me mostra uma demonstração do fluxo de caixa. Me mostra uma DRE, mostrando vários cenários para mim. Tudo bem ou não? Essa é a mudança. Né? E aqueles impostos capenga, que a gente não aguenta mais ouvir falar, ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS. PIS, COFINS já devia ser único há muito tempo. Tudo bem ou não? Agora vai juntar e eles vão acabar. Então, 2027, né, vamos enterrar bem fundo o PIS, COFINS. Se depender de mim, eu vou cavar mais que 7 palmas, que é para não voltar nunca mais. Tudo bem ou não? Depois, o ICMS é um tributo ultrapassado, porque ao mesmo tempo que ele quer tributar a mercadoria, ele quer tributar serviço, e serviço está junto com a mercadoria, que negócio louco, né? E o ISS, então, é o filho feio que ninguém quer, tudo bem? Não? Tanto que você fica brigando com a prefeitura, mas eu prestei o serviço lá, mas eu estou aqui, mas é retido, mas não é, acabou, não tem mais discussão, tudo bem? Não? É CBS federal, IBS estadual e municipal, aonde vai haver o repasse entre eles. Ótimo, perfeito. Acabou a briga de qual tributo, por qual operação, porque meu KINAI é isso, porque meu KINAI é aquilo. Tudo bem, não? Então, isso é uma coisa que já deveria ter acabado há muito tempo, e graças a Deus, agora com a reforma, nós vamos ter isso, tá? Kleber, o que realmente muda no bolso da empresa? Preço, margem ou fluxo de caixa? Traz mais para o financeiro isso aí, tá? Com certeza, fluxo de caixa. Como funciona na prática hoje? Como nós destacamos, esses tributos indiretos, ICMS, PIS, COFINS, eles são inseridos no preço. Então, quando você emite um documento fiscal, tem um total que você vai emitir. E esse total é o que o consumidor paga. Significa que, na medida que esse consumidor paga, você recebe esse valor. No modelo atual, uma vez que você recebeu esse valor total, você recebeu no seu caixa. Com o modelo que está sendo colocado, esses tributos novos que se apresentam, que é o IBS e CBS, serão calculados fora do preço. Portanto, uma conta simples, se o valor da mercadoria é R$1.000 e o IBS e CBS somado é R$200, o total da nota é R$1.200. No entanto, o valor do produto é R$1.000. A dinâmica que o governo quer fazer é que você receba apenas R$1.000, já sendo retido automaticamente os 200. Logo, o fluxo de caixa que, outrora, você recebia o valor total da nota, não receberia mais. Então, acho que, se realmente materializar esse modelo, e que fique registrado, esse modelo de retenção, vamos chamar assim, é denominado como split payment. Não sei se vocês já ouviram esse termo, mas é um mecanismo que o governo está sendo desenvolvido para que assim aconteça automaticamente essa tal retenção. A verdade é que o governo ainda não conseguiu deixar isso de maneira adequada. Há algumas empresas que estão sendo testes para que possa utilizar isso para a grande massa. Mas, pelo que a gente vem acompanhando, muito provavelmente, essa dinâmica do tal sprint payment
para o ano de 27, que é o próximo ano, provavelmente pode ser que não esteja ainda madura o suficiente para ser colocada no mercado. Então, em linhas gerais, eu acredito que o grande desafio é quando acontecer essa retenção automática, em que você recebeu o total da mercadoria e que, de certa medida, isso pode acontecer de você receber só apenas o valor do produto. E a verdade é, o imposto nunca foi da empresa. Você repassa isso para o consumidor. E esse fluxo de caixa, onde a pessoa recebeu o total, já é uma questão de gestão. Mas é uma gestão que fica aqui, eu acho que esse ponto e passa a palavra. Mas você vai estar utilizando o dinheiro que não é seu, que teoricamente você colocou os impostos para ser repassado para o consumidor. Teoricamente, esse dinheiro nunca foi de você. Quem pagou foi o consumidor, o total, e você repassou isso para quem está adquirindo. Então, ou seja, essa mudança de comportamento também por parte do empresário em saber que aquele dinheirinho que ele colocou na formação do seu preço, na verdade, não é dele. Então, essa dinâmica também da parte gerencial, eu acho que vai ser muito impactado para lidar com essa questão que não vai entrar mais o valor total da nota. Essa é uma cultura que tem que ser muito bem já definida. Exatamente, pessoal. Como eu estou falando, eles vão concordar comigo porque isso que vai acontecer. Hoje, a gente que faz a parte fiscal e o governo confere, correto? Correto. A partir do ano que vem, é o governo que vai fazer a sua parte fiscal. E quem vai conferir é a gente. Entenderam a inversão? Os seus impostos já vão vir apurado. Caiu o PIX, vai começar com PIX e boletos, né? A partir de 2027. Caiu o PIX na sua conta jurídica, de PJ para PJ. Caiu o boleto, o governo já vai pegar a parte dele. Tá? Então, por isso que a questão de se preparar em 2026 é um fato muito, muito importante. Como eu disse uma frase, que 2026 é transição, 2027 é impacto. Se deixar, como o bom brasileiro deixa para fazer, ou tudo em cima da hora, ou tudo no meio do incêndio, e quer apagar o incêndio, as consequências de tudo isso podem ser gravíssimas dentro da gestão da empresa. A partir de agora, do dia 1º de abril, vai ser obrigatório a alíquota teste do IBS e CBS. Para cliente nosso que está aqui, a gente já está promovendo um treinamento para parametrizar as alíquotas testes do ICMS e do CBS, que vai ser obrigatória. Isso se não prorrogar, né? Porque a gente tem um governo que a gente não confia, a verdade é essa. Porque eles criam as coisas e não tem sistema, né? Enfim, na lei é tudo lindo, a gente é especialista em teoria, né, gente? Porque na prática é a hora realmente que a guerra começar e que a gente estiver no meio do tiro mesmo, que a gente vai aprender e se tornar especialista. Flávio, existe empresa que vai pagar mais impostos com a reforma? Quem são esse tipo de empresa? Serviço, comércio, indústria, enfim. Bom, antes de tocar nesse assunto, que ele é bem sensível, tem que fazer uma analogia a algumas coisas, tá? Para ficar bem claro o que eu vou dizer daqui para frente. Vamos imaginar que nós aqui fôssemos fazer uma festa, certo? Essa festa vai custar 100 mil reais. Tudo bem, não? Então, todo mundo aqui vai ter que contribuir para a gente poder pagar essa festa de 100 mil reais. Só que chega em determinado ponto, eu falo assim, ó, todo mundo que usa óculos não vai precisar pagar. Levanta a mão quem usa óculos, por favor. Tá vendo? Quanto que custa a festa? Não, não abaixa a mão não, continua levantado. Quanto que custa a festa? 100 mil, com as pessoas com óculos e as pessoas sem óculos, tudo bem ou não? Quando as pessoas com óculos saem, o que acontece? Para quem fica mais caro. Tudo bem ou não? Então, o que foi feito nessa reforma? Inicialmente, era uma alíquota homogênea, todo mundo ia pagar igual. Mas aí começou a tirar as pessoas da festa. Educação saiu da festa. As igrejas saíram da festa. E foi saindo várias. E quem foi ficando, foi pagando mais imposto. Foi ficando com a alíquota maior. Tudo bem ou não? Então, tem algumas empresas que, infelizmente, ou alguns setores, que, infelizmente, vão ser maiores impactados. Tá? Um deles, por exemplo, é o aluguel.
O aluguel hoje, se você for levar em consideração uma empresa que é do presumido, ela tem a presunção ali de 32%, né? E tem um PiscoFins de 0,65% de 3%. A partir de agora, você vai ter que contribuir com o CBS, né? E com o IBS, que até então você não pagava. Você não pagava ISS sobre uma fatura de locação e aluguel, tudo bem? Não. Então, agora vai passar a pagar. Tá? Tem um mecanismo lá que vai ter uma redução de 70%, mas, aparentemente, vai ter, infelizmente, um aumento de carga tributária. Tá? Outra coisa também que foi criado na reforma tributária é o que a gente chama do imposto do pecado. Tá? O que é esse imposto do pecado? Justamente são as empresas que tem algum tipo de produto nocivo, por exemplo, cigarro, com teor elevado de açúcar, né? Por exemplo, refrigerante, né? A minha cervejinha. Desculpa, fiquei emocionado. Então, esse imposto seletivo, que a gente apelidou de imposto do pecado, ele vai elevar a tributação para alguns setores mesmo. Tá? Por quê? Porque o impacto na sociedade é grande e a ideia é que eles criem mecanismos justamente para diminuir. Tá? Então, uma empresa, por exemplo, que tem um produto com muito açúcar, ela pode estar reduzindo o açúcar, usando instrumentos mais naturais, e aí ela vai fugindo desse imposto seletivo. Tudo bem, não? Então, alguns setores, infelizmente, eles vão ser impactados realmente com um aumento de carga tributária. Então, já que na saída eu vou ter carga tributária elevada, o que eu preciso fazer? Melhorar as minhas entradas, as minhas compras. Tudo bem, não? É daí que você vai conseguir extrair crédito tributário para que você possa diminuir o impacto do imposto na hora de recolher. Tudo bem, não? E aí vem a parte estratégica da empresa de revisão dos seus processos e uma revisão da forma com que a gente lida comercialmente com clientes, comercialmente com o fornecedor, e obviamente que a gente precisa da ajuda de um contador, né? Vocês não vão deixar na mão nessa hora, né? Tudo bem, não? É isso aí, gente. Vocês perceberam que a gente precisa se organizar cada vez mais? Eu não sei se alguém já foi para os Estados Unidos, mas lá é assim, né? O imposto são segregado, né? Você chega na hora do caixa lá, paga 1.000 com o IVA, que eles chamam lá de IVA, custa 1.200, e aí você já paga os 200 lá diretamente e já vai para a conta do governo também automaticamente. Professor Kleber, já pegando o gancho do Flávio, ele falou quem vai pagar mais impostos. E quem vai pagar menos? Existe? É de comer? Bom, vamos lá. Eu acho que a categoria que vai ser mais impactada em regra é o serviço. O serviço, muito bem colocado pelo meu colega, na verdade, do exemplo que ele fez, é rigorosamente isso. Para simplificar, basicamente, tanto faz se você é indústria, comércio ou serviço. Haverá uma carga tributária a ser definida, evidentemente, ainda esse percentual, mas vai ser repercutido para todos os segmentos. E é óbvio que o segmento de serviço ele tem uma carga tributária inferior se comparado, por exemplo, com uma indústria ou até mesmo com comércio. Diante disso, então, os serviços, em regra, vai ser o mais impactado. No entanto, as empresas industriais que já têm uma carga tributária maior, para vocês terem uma ideia, a depender, uma indústria deve ter 32% de carga tributária em relação a esses tributos que vão ser substituídos. Então, 32% é a carga tributária. O que está sendo especulado é que esse percentual dessas novas tributações, IBS e CBS, chegará na casa de 27 a 28. Portanto, significa que 32 para 28, aí, obviamente, as indústrias um benefício em razão de ter uma carga tributária reduzida. Muito bem colocado pelo colega. Haverá também um espaço para que nós possamos utilizar na plenitude a não cumulatividade ampla. O que é isso em regra? Em regra, você poderá tomar créditos sobre quaisquer aquisições. Hoje, para que você possa utilizar esse método da não cumulatividade, você precisa estar refém, vamos utilizar essa palavra, refém, daquilo que você pode utilizar. São várias regrinhas que nós temos que identificar se tem permissão ou não. E essas regras são dedicadas para o ICMS, para o IPI, para o PIS e COFINS. Cada um desses tributos possui as suas regras da mesma tal não cumulatividade.
Portanto, significa que, com a chegada dessa nova tributação, vamos afastar todas essas regras individuais por tributo e terá só apenas uma única regra. E qual regra? Tomada de crédito sobre quaisquer aquisições. Para ser mais realista, sempre em qualquer texto legal, tem uma vírgula chamada exceto. Mas esse exceto é um exceto moderado, ou seja, você não pode tomar crédito daquilo que é considerado uso pessoal. Exemplo, Kleber, o que seria uso pessoal? Tipo um Rolex, você não poderia tomar créditos, porque é um uso pessoal. Ou qualquer tipo de arte que você compre para a empresa, uma antiguidade, comprar cigarros, bebidas para a empresa. Então, por exemplo, são até mesmo a parte de estética também não é possível. Então, são questões muito particulares que acabam não permitindo o crédito. Agora, qualquer aquisição é possível. Para fechar e devolvo a palavra, um ponto que eu acho que esse uso pessoal ainda vai ser calibrado. Imaginemos, lá nessa lista muito pequena não tem aquisição de veículos. Então, se a empresa comprar um veículo, tipo uma Lamborghini, por exemplo, comprou em nome da empresa, teoricamente, é passivo do crédito, porque não está nas exceções. Então, eu acredito que ao longo do tempo, teremos algumas adaptações nessas exceções, porque eu acho que ainda está muito reduzido. Mas também, ao mesmo tempo, quanto mais exceções, quanto mais regras, mais complexo fica. E qual que é o resumo de tudo isso, Fabrício? Nós não queremos mais exceções, mas à medida que cada um levanta o braço e pede algo individual, naturalmente se torna complexo de novo. Então, a gente percebe que essa carga tributária, ela evidentemente, para alguns setores vai aumentar, mas a pergunta e reflexão que eu quero que vocês comecem a pensar: você quer a simplicidade e a simplificação ou a justiça? Ao que parece, nós estamos perseguindo a justiça constantemente, estamos fracassando, porque tem muitas exceções e essas exceções fazem com que você acha que é um benefício, mas naturalmente você acaba não conseguindo suprir as pré-exigências do próprio governo para conseguir utilizar de tais benefícios. Então, aí que fica também o ponto. Realmente, esses benefícios concedidos são benefícios ou são armadilhas para que nós possamos, então, entrar nelas? Eu tenho certeza que são armadilhas que o governo faz para a gente cair nelas. Enfim, gente, por isso que a gente tem que estar atento. O tempo todo tem que estar atento. E a reforma tributária, ele não é só uma atualização de legislação, é uma nova era, é um novo conceito, é um novo padrão de pensamento, né? Eu ainda, você falou lá no começo, Flávio, vai mudar a forma de relacionamento, vai ter que reformar os fornecedores, não vai ter espaço mais para fornecedor que não seja lucro real, porque se for simples ele não vai poder te dar crédito. Isso já vale para hoje, né? Mas você vai escolher os seus fornecedores. Chega cliente novo lá no escritório, e aí eu vou fazer o planejamento tributário para ele, ele me manda as notas, aí eu vejo que 80% dos fornecedores deles são Simples Nacional. Ou seja, o lucro real não vai compensar. Mas eu mostro para ele, se os fornecedores deles forem lucro real, quanto ele vai economizar de impostos. E aí fala, mas o meu produto que eu compro, que eu mais vendo, só tem naquele fornecedor que é Simples Nacional, que dá meia nota. Ou vocês já não ouviram isso? Né? Enfim, são coisas que vai virar uma cadeia, né, Flávio e Kleber? Vai virar uma cadeia onde vai organizar as empresas, ou realmente você vai ficar no meio do caminho. Flávio, responde aqui para a gente, qual é o maior erro que o empresário pode cometer agora em relação à reforma? O que você pensa sobre isso? Bom, tem um ditado que diz assim, né? Se você vai cortar uma árvore e você tem 3 horas, 2 horas você gasta afiando o machado e 1 hora só para cortar a árvore. Por quê? Você vai dar menos machadada na árvore e a árvore vai cair mais rápido, tudo bem ou não? Então, esse momento aqui é o momento de ser analisado todos os processos que você tem da sua empresa. Volto a repetir, tá?
Posso estar até sendo redundante, mas o mais importante é você pegar a sua empresa, não tem ninguém que entenda melhor a tua empresa do que você mesmo. Não tem contador que entende melhor a tua empresa do que você mesmo, não tem governo que entende melhor a empresa de vocês, somente vocês. Então, vocês vão pegar a empresa de vocês vão rever todos os processos dela e analisar aonde você pode estar perdendo dinheiro. Veja o que eu estou dizendo, perdendo dinheiro. Vou dar um exemplo. O Fabrício acabou de comentar a questão do Simples Nacional. Tudo bem, não? Hoje, se você tiver uma empresa do lucro real e você está comprando do Simples Nacional, e o que você está comprando for essencial, logo você vai poder tomar crédito Piscofins, tudo bem ou não? Porque o Piscofins tem ação direto na essencialidade. Então, é essencial, toma o crédito. Na nova regra, não vai ser assim. Para você poder tomar crédito de alguém que seja do Simples, ele também tem que ter contribuído com o CBS. Se ele não contribuiu com o CBS, logo ele não gera crédito para você. Então, eu estou comprando de um fornecedor do Simples, que está me mandando uma nota fiscal de R$ 9,00. Então, meu custo estaria de 9. E eu tenho um outro fornecedor, que é do presumido, que a nota dele é R$ 10,00. E eu compro do Simples, porque eu acho que do Simples é mais barato. Mas, quando eu vou ver, o Simples não contribuiu nada com o CBS. E o do presumido contribuiu com R$ 2,00. Então, significa que a do presumido custou 8 para mim. E a do Simples custou 9. Entende ou não? Então, isso precisa ser revisto a partir de agora. De quem que eu estou comprando? Ele vai me transmitir crédito, sim ou não? Você precisa analisar. Agora, vamos para a parte da venda. Eu estou vendendo o meu produto, tudo bem ou não? E eu estou colocando uma margem, que essa margem é tributada pelos impostos, CMS, PIS, COFINS, tudo bem ou não? Quando você deixar esse sistema e entrar no sistema novo, o teu produto vai ter um preço e o tributo vai ter outro. Tudo bem ou não? O tributo não faz mais parte do preço. Então, uma vez que o tributo não faz mais parte do preço, você precisa analisar se você está vendendo no preço certo, se você está atacando o mercado certo, se a sua área, nós teve até um colega nosso falou de vendas, se a sua área de vendas já está atacando os pontos principais, tudo bem ou não? Se existe um produto que você está disfarçando o preço porque tem tributos por dentro, esse é o momento de você parar de fazer isso, tudo bem ou não? Porque todo mundo vai enxergar quanto que custa o teu tributo, e todo mundo vai enxergar quanto que você paga de imposto. Tudo bem ou não? Então, você tem que rever os seus processos, rever a parte comercial, rever a parte de compras, rever a parte tributária e rever a parte contábil também da sua empresa. A contabilidade agora tem que ser um mecanismo que demonstre para você aonde você precisa melhorar os seus números, melhorar os seus processos, melhorar a forma com que você trata e se relaciona com demais empresas, tá? O lucro real e o lucro presumido, eles vão acabar, tá? Quando a gente fala de impostos sobre o consumo. Só vai existir um regime, que é o regime normal. E o segundo regime, que é o do Simples. Tudo bem ou não? Então, tanto o presumido quanto o lucro real vão poder tomar crédito e transferir crédito. O Simples Nacional não vai, na sua totalidade, transferir crédito. Ele vai ter uma opção de recolher lá, dentro do DAS dele, o CBS e o IBS, mas ele vai transmitir pouco crédito. Tá? E nossos amigos do MEI também vão ter uma consequência que eles não vão transferir crédito. Tudo bem ou não? Então, você vai ter que optar. Eu vou ficar com os meus fornecedores que me transferem pouco crédito ou nenhum crédito, ou vou ficar com um fornecedor que vai me transferir crédito, que eu vou poder compensar esses créditos, melhorar meu preço e vender no preço justo para os meus clientes. Tudo bem ou não? Então, agora é hora de revisar processo, é hora de enxergar a tua empresa como ela deveria ser enxergada desde o começo, que é a sua posição dentro do mercado. E a parte tributária é fora disso, tá? É um plus, porque você vai ter que pagar o imposto de forma por fora agora, tá? Assim como é o IPI. Tudo bem ou não? Então, é um momento de revisão, reflexão e também um momento de gerir a empresa de uma forma com que vocês continuem dentro do mercado após a reforma tributária, tá bom?
Perfeito, Flávio. O Kleber, dá uma opinião sobre isso também, o conselho aí para os empresários, por como eles podem, enfim, o que vai de uma maneira mais fácil, como o Flávio, e a sua opinião sobre isso também. Claro. Bom, eu acho que vou pegar um recorte que você havia mencionado, Fabrício, em relação à gestão da empresa. Eu acho que é muito simples quando você perguntar para o empresário o seguinte: quantas notas você emitiu no mês? Muito provavelmente ele não sabe. Agora, se eu perguntar quanto você tem no banco, muito provavelmente, se você é um empresário atento, essa você sabe. Mas eu quero dizer que não é só olhar o banco. Agora eu preciso checar também quantas notas eu emito, quais são meus fornecedores, se eu compro com nota ou sem nota. Embora essa questão deveria já ser afastada, ou seja, só comprar mercadorias com nota, tomar serviços com nota. Só fazendo um adendo nisso, Flávio, Kleber, que eu lembrei de uma coisa. Quando vocês pedem um orçamento e vem lá o valor com nota fiscal inclusa, eu não entendo isso. Vocês conseguem entender? Exatamente. Com nota fiscal inclusa. Em que momento eu falei que eu ia querer sem nota? Não existe vender sem nota. Não sei se... normal, você acontece. me fez um insight aqui que eu dou risada. Eu chego no orçamento no final do PDF com nota fiscal inclusa. Pois É impressionante, né? Parece que é um acessório, né? É um acessório. Adicional. Adicional. Um benefício vou ter com nota. Exatamente. E com o passar do tempo, a gente percebe os mecanismos de fiscalizações por parte do governo e você percebe que não tem mais espaço se a empresa é pequena, média ou grande. A verdade é que quem faz esses cruzamentos é uma máquina. Então, eu acho que o jogo começou a mudar um pouquinho em relação a como nós temos que gerir a empresa. Comprar com nota, emitir nota fiscal. Então, eu acho que se você já tem esse comportamento, está buscando, obviamente, traduzir isso em efetividade competitiva, que esse é o ponto. A verdade é que muitas empresas acabam utilizando, talvez, o discurso que não emite nota porque o fornecedor não emite, e se caso ele fizer ao contrário, vai perder competitividade. Mas se é verdade também que o governo está buscando meios e condições de neutralizar esses contribuintes que chamamos de contribuinte contumaz, aquele de forma recorrente que deixa de recolher, acho que nós temos aí um grande potencial para começarmos a entender que abrir um CNPJ não é só apenas ter 14 dígitos, mas que, na verdade, você tem um compromisso e o dever de também garantir as arrecadações. Porque se vocês pararem para pensar, como eu havia mencionado, quando você forma um preço, você emite uma nota. Essa nota é enviada para quem está consumindo. A pessoa dedicou toda a confiança em você. Ela pagou o documento fiscal. Então, teoricamente, ela entregou os recursos para você fazer o recolhimento e, muitas vezes, por algum motivo, a gente não está recolhendo esses tributos. Então, a responsabilidade também é da sociedade como um todo. Então, acredito que essa questão é muito mais profunda do que puramente só apenas a reforma tributária. E todo esse mecanismo que a gente está aqui falando faz com que, naturalmente, as pessoas buscam caminhos para conseguir pagar de forma ilícita os tributos. E, de certa maneira, quem fiscaliza precisa também buscar mecanismos para identificar quem são esses contribuintes que deixam de arrecadar. Diante disso, a gente tem que entender, se eu tenho aqui agora um fisco eficiente que está cada vez mais fiscalizando, é como um jogo de xadrez. Toda vez que eu mexo uma peça, eu tenho que saber qual é a consequência do meu oponente. Qual é a consequência disso? Então, se eu deixo de emitir uma nota, se eu deixo de receber nota, e meu banco, muito bem conciliado, ou seja, ele bem robusto, é incompatível se eu não tenho nota fiscal compatível com aquelas transações. Então, acho que a mentalidade também agora precisa ser um pouco mais desenhada para sabermos que não vai ter mais espaço para a gente poder ter esse comportamento, talvez, que já foi utilizado, ou muitas vezes é utilizado até nos tempos atuais, Fabrício. Então, acho que o que fica é algo um pouco mais profundo, entender que, enquanto empresário, tem deveres também, em fazer com que realmente as arrecadações aconteçam. Porque, não sei se vocês pararam para pensar, mas é através dos tributos que a sociedade se sustenta. É verdade que a gente pode ficar horas aqui discutindo de que não é muito bem investido, não é a melhor forma de que... Perfeito. Mas façamos a nossa parte. Se eu vejo aqui, muito bem limpo, aqui todo o espaço, e se eu jogar um papel
e você quiser me acompanhar, imagina que todo mundo agora vai deixar esse ambiente que estava limpo ficar sujo. Então, acho que a gente tem que cumprir nosso papel enquanto contribuinte, entender que nós temos uma responsabilidade perante a sociedade e fazer as arrecadações da maneira que a gente entende que seja mais adequada. Então, isso é abrir um CNPJ. Não é só apenas emitir umas notas ou receber uns PIX nas contas. Com certeza. Já que em 2027 vai fiscalizar o PIX e o boleto, mas existe outra forma de pagamento hoje? O TED, ninguém usa. Depósito em dinheiro na conta? Cheque. Nem que volte o cheque, né? Você já viu aquela figurinha nem que volte o cheque? Porque eu sou caipira, né, gente? Aqui de Indaiatuba, do interior, eu nasci aqui. Enfim, é bem interessante tudo isso. Kleber, se você, como um empresário que você é também, que eu sei, quais as suas decisões enquanto empresário para começar a revisar agora dentro da sua empresa? O que você dá de conselho? O que você começou a fazer dentro da sua própria empresa para que você se adapte a toda essa nova era tributária? Bom, de início eu tenho algumas empresas, entre elas eu tenho empresas do Simples, que também, ou seja, já comecei a reavaliar, porque, por exemplo, eu sou professor universitário também, e aí eu emito o documento fiscal para que eu possa prestar as minhas aulas. Logo, a universidade, pensando em créditos, ela pode também exigir ou sugerir, vamos chamar assim, sugerir, para que eu possa pagar ou sair do Simples ou optar pelo modelo híbrido, que também nós estamos discutindo, que é você pagar parte da sua tributação no DAS e parte fora do DAS. Então, isso eu já estou planejando para essas empresas. Empresas essas que eu tenho que estão no Simples. Agora, a minha relação com as empresas, muito provavelmente, eu precisarei me adequar, porque quem eu presto um serviço vai querer tomar um crédito maior, provavelmente. Então, esse é um ponto sensível. Eu tenho também uma empresa que é dedicada exclusivamente no fornecimento de treinamentos. É uma plataforma digital. Nós utilizamos lá uma técnica, lista, evidentemente, de que a transmissão de conhecimento ela tem o objetivo alinhado com a imunidade tributária. Que hoje é do livro. É o livro. Hoje nós temos que entender que tem várias formas de você transmitir conhecimento. No passado, e o texto legal da própria Constituição Federal, ela chama a palavra de livros. Mas esse assunto já foi superado também pelo STF, que é o Supremo Tribunal Federal, em que ele define, por exemplo, que a forma de você oferecer um e-book é a mesma forma como você oferecer um livro físico. Porque o objetivo é transferir, obviamente, o conhecimento. Então, a plataforma ela oferece conteúdos através de e-book, através também de apostilas e, por consequência, tem uma aula. E com isso faz com que a gente fique trabalhando o valor da nossa assinatura. Parte é aula e parte é produto. Então, desse modo, faz com que eu consiga reduzir a minha margem do que eu vou pagar de tributação. Porque o que eu recebo, como disse, uma parte vai ser imunidade e outra parte vai ser que eu pago de tributo. Que, inclusive, na própria reforma tributária, mantém também essas questões muito bem definidas. A imunidade para livros ainda se mantém. Então, para a minha empresa em particular, essas estratégias que nós estamos adotando há algum tempo, ainda assim se prestam. Então, ou seja, a gente também, no primeiro momento, ficou preocupado quando foi publicada a primeira lei complementar que trata sobre a reforma tributária, se a imunidade, eventualmente, nesse modelo, nós perderíamos. Mas não, isso já foi avaliado e isso funciona. Outro ponto que é sensível é uma das empresas que eu tenho também de consultoria, que, inclusive, está no folder que vocês receberam aí mais detalhes da empresa Net Fiscal. Então, a consultoria, por exemplo, também é um ponto sensível. Hoje, atualmente, também ela está no Simples Nacional, só que, por ela ser uma empresa de consultoria, ela automaticamente vai para o maior anexo. É o anexo 5. É um anexo que já trabalha com uma carga tributária um pouquinho maior. Então, a gente acaba tendo várias empresas, e aí, com isso, a gente acaba entendendo qual seria a melhor forma de nós atuarmos. Mas tem algumas unidades que nós temos que ainda assim ainda se mantém na mesma, digamos, economia que nós já estamos aplicando ao longo do tempo. Exatamente. Pessoal, e também, fazendo essa própria pergunta para mim aqui,
O ano passado a gente tomou a decisão que a nossa empresa seria desenquadrada também do Simples Nacional, já que a alíquota estava próxima dos 15%. E hoje a SG, Guerra BPO Contábil e Financeiro, está no lucro real. Estamos estruturando tudo porque nós queremos ser exemplo para vocês. Tá? Então, todas as estratégias a gente está usando, obviamente que a gente era bem organizado financeiramente, mas com o lucro real eu vou tomar crédito até do pensamento. Né? Ninguém vai mais fornecer para mim sem nota fiscal. Não tem, eu não tenho nota, então eu vou comprar de outro fornecedor que me gere nota. Tá? Então, assim, obviamente que a gente está preparando essa transição, está avisando os fornecedores também, porque sem nota, sem PIX. É isso? É mais ou menos isso, sem nota, sem PIX. Enfim, usando toda essa estratégia para preparar, já que vocês disseram aqui, e eu concordo em número general, que o prestador de serviço vai ser o mais afetado para pagar mais impostos. Então, nós já vamos lá para o Paraguai, viu, Itamar? Em relação a tudo isso aí. Flávio, vem uma pergunta aqui. Você falou de estruturação e tem uma coisa importante, né? O Kleber, conheceu ele aí, fez vários podcasts lá, viu, gente? Pode entrar lá no canal nosso, que eu e o Kleber tem bastante podcast. E o Kleber sempre disse uma analogia fantástica. O Simples Nacional é o filho pródigo do governo, aquele que ele cria, mas não aceita, né? Ele não gosta. E agora ele arrumou um jeito de acabar com o Simples Nacional de uma maneira sutil. Tá? Então, tanto o Simples Nacional, que eu também enxergo que o lucro presumido, vão cair, vai ficar de forma obsoleta e vai cair em desuso automaticamente. O governo não disse, não quero mais empresas no Simples e no lucro presumido, mas ele criou um mecanismo para que todo mundo seja lucro real. Por isso, Flávio, eu vou fazer uma pergunta. Você, que é um prestador de serviço também, se você não for lucro real e prestar serviço para uma empresa de lucro real, ela vai querer o seu serviço ou não? É uma dúvida. Vai começar as pessoas que estão no Simples, os prestadores de serviço que estão no Simples, começar a estreitar o caminho. Tudo bem ou não? Então, uma empresa que é do lucro real, e agora ela sabe quanto ela vai pagar de tributo na saída, ela precisa, de alguma forma, diminuir o impacto tributário com as entradas. Então, se eu estou observando os meus prestadores de serviços que eles não são do sistema normal, vamos dizer assim, ou híbrido, igual o meu colega usou, ele não vai me transmitir crédito, ou vai me transmitir pouco crédito. Então, automaticamente, eu vou deixar de adquirir serviços e mercadorias daquela empresa. Vai ser um sistema automático. Tudo bem, não? E aí, uma vez que você está observando isso, eu sou o prestador do Simples, eu estou observando que os meus clientes não estão mais adquirindo de mim. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma reforma na minha empresa. E eu vou ter que decidir, né, a mudança para o híbrido. Tá? Se tem uma coisa que eu aprendi quando eu estava fazendo o meu curso de MBA, que o mais importante de você fazer qualquer tipo de análise tributária é você nunca observar apenas um tributo. Não vou mudar só por causa de ICMS. Vou para outro estado porque recolhe menos. Vou para aquele município porque o IPTU é menor. Nunca faça isso. Você tem que sempre observar a totalidade dos tributos. Tudo bem ou não? Então, vou sempre observar todos. Então, eu estou no Simples. Não estou mais conseguindo me manter no mercado porque os meus clientes não estão mais comprando o meu serviço. E eu decido, então, que eu vou para o lucro real ou para o lucro presumido. Então, eu vou analisar todos os meus tributos. CBS e IBS vai ficar fácil de analisar agora, porque eles são únicos. O que eu vou analisar são as minhas entradas de produtos e as minhas saídas de produtos. E depois, então, eu vou ter que me preocupar, então, com o imposto de renda, obviamente, e com a minha folha de pagamento, porque ela tem, né, um aumento também quando eu saio do Simples e vou para o presumido. Só que eu tenho outros mecanismos que ainda vão ser utilizados. Desoneração da folha de pagamento ainda está valendo. Tudo bem? Está sendo onerado um pouco, mas ainda existe. Tá? A opção do tributo do imposto de renda pelo lucro real, pelo presumido, vai muito da minha atividade, mas eu tenho mecanismos, principalmente no lucro real, para estar reduzindo o meu imposto.
Um exemplo aqui é o PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador, que muita gente não usa. A partir do momento que é obrigado você fornecer um vale alimentação, uma cesta básica, ou até mesmo você ter o restaurante na empresa, 1% do imposto de renda você já pode estar deduzindo. Tudo bem ou não? Se a gente pegar uma aplicação aí, tentar colocar num CDB para você tirar 1%, meu amigo, você tem que procurar muito, às vezes não acha. Então, já é um mecanismo, uma forma de você estar reduzindo imposto. Tá? Então, a migração para o sistema normal, eu acho que vai ser uma consequência. Se eu não me engano, 70% das empresas do Brasil ainda estão no Simples. Tá? Ela vai ter que ter essa visão que existem as outras possibilidades, existe realmente uma luz no fim do túnel, e usar a estratégia tributária para fazer uma mudança gradual e fácil. Tá? Ou ela vai ter que, em algum momento, fazer de forma obrigatória, que é o que o Fabrício acabou de comentar. Por quê? Vai estar saindo do mercado, porque não vai ter para quem vender. Eu sou do lucro real, preciso comprar de alguém que me transfira crédito. O meu fornecedor atual não fornece. Ou você muda, meu amigo, ou então eu vou ter que pular fora. É exatamente isso, gente. Esse nome gourmet que ele falou aí, simples híbrido, nós estamos voltando a 30 anos atrás, porque nada mais é do que... Quem lembra quando começou o Simples Nacional em 96, 97? Foi por aí. Eu lembro que eu estava começando e falava lá do Simples. Lembra que tinha Simples Nacional no âmbito federal e RPA no âmbito estadual? É exatamente isso. É o Simples híbrido. Eles gourmetizaram o termo RPA. E para quem está também na sobretaxa, que passa os 3 milhões e 600. Tá? Então, quer dizer, até você que é PJ e presta serviço, vai ter que repensar a questão. Tudo isso. Você queria fazer uma pergunta, Charles? É isso? Fazer uma pergunta aqui, porque é o seguinte, nós que lidamos com e-commerce, a estratégia que a gente usa para ganho nacional, acho que não é novidade para vocês, mas, por exemplo, uma conta nossa atingiu o full, obviamente eu não quero mais montar ela no estado de São Paulo, a segunda conta. Então, o que eu vou fazer? Vou para Rio Grande do Sul, né? Depois eu vou para Extrema e Espírito Santo, onde tem esses encargos, né, de benefícios do governo. Por mais que tenha o ST e o DIFAL, né, nós não estamos interessados em vender fora do Estado. O fato de vender ali dentro e ter empresas que têm esses benefícios ajuda bastante. Porém, agora, qual que é a pergunta dos clientes? Tá, mas e na reforma tributária? Vai dar para a gente trazer essas empresas, porque é muito difícil tocar uma operação e-commerce fora do Estado. Dá para a gente tocar isso de novo? Como é que vai funcionar esses incentivos que dão esses estados? Vai continuar, não vai? Eu tenho alguns casos de cliente que acaba fazendo a bendita da triangulação para pagar imposto mais barato aqui. Essas coisas eu levo para o Fabrício resolver lá para convencer o cara de que isso não é o caminho. Mas na reforma tributária vai dar para acabar com esse tipo de manobra e vai ser bom do mesmo jeito ou não? Quer começar? Pode ficar à vontade, depois eu te complemento. É assim, hoje o e-commerce, né, ele sabe de quem compra, mas não sabe para quem vende. Então, vira aquela guerra, porque a tributação está na origem, não está no destino. E aí o destino se sente lesado porque não está arrecadando nada. Então, passou-se a inventar, por exemplo, o ICMS diferencial de alíquota. Pago 12 aqui e a diferença de 6 é pago lá, certo? Isso vai acabar. Por que vai acabar? Porque a tributação agora é toda no destino. Não existe mais tributação em quem está vendendo, e sim quem está comprando. Tudo bem? Então, não tem mais diferença de onde você está. Tudo bem ou não? Então, a tributação sendo na onde o produto vai ser consumido, acabou esse problema diferencial de alíquota, que ninguém gosta. Né? Já os benefícios fiscais, a gente está, o que eu vou dizer assim, primeira fase, tá, da reforma tributária. Agora nós estamos assim, estudando para ver como é que vai ficar. A partir de 2027, nós vamos não vai ter mais PIS, COFINS, e IPI só vai existir na Zona Franca de Manaus. Né? Aí, a partir de 2029, o ICMS vai deixar de existir. Desculpa. Ele vai, aos poucos, deixar de existir, findando em 2032. Então, assim, todos os benefícios fiscais vão acompanhar isso. Tudo bem ou não? Então, se você tem benefício fiscal de importação, de benefício fiscal de redução de alíquota de ICMS,
tudo isso vai acabar em 2032. Então, a partir de 2033, é vida nova. Não existe mais benefícios fiscais, porque a alíquota é uma só. Independente do estado que você esteja, a tua alíquota do ICMS é uma só. E como a tributação é no destino, e não mais da origem da mercadoria, significa que o estado que vai arrecadar mais é aquele que mais consome. Então, o e-commerce agora vai poder escolher uma estratégia melhor que for para ele. Unificar num lugar só, ficar no estado que é melhor para ele, ficar na praia. Né? Às vezes o pessoal gosta de praia. Né? Só que durante essa transição vai ter que ficar fazendo bastante estudo ainda, porque imagina o seguinte, a partir de 2028 o ICMS cai 10% e o IBS sobe um pouquinho, tá? Mais ou menos a mesma proporção. Então, vai valer a pena eu continuar importando com benefício fiscal? Porque agora eu não tenho mais 100% do crédito que eu tinha, agora eu tenho 90%, porque 10% foi extinto. Tudo bem ou não? Em 2029... Desculpa, em 2030 cai mais 10%, 2031 mais 10% e depois, por fim, zero ICMS. Então, a estratégia agora é você ficar refazendo, reprocessando a sua estratégia para fins de ICMS, se está valendo a pena sim ou não, porque a transição ficou, ao meu ver, muito mal feita nessa parte. Tá? Ou você extingue de uma vez, né? Ou você arrumasse um mecanismo mais tranquilo. Por exemplo, eu extingo o ISS e o ICMS passa a ser estadual e municipal, e não existiria IBS. Mas não foi feito dessa forma. Foi feito de uma forma que, gradualmente, ICMS e ISS vão morrendo e o IBS vai aumentando. Tá, e quem tem benefício fiscal vai fazer como? Qual que é a estratégia? Como é que muda? Então, por isso que precisa muito fazer uma análise interna da própria empresa para ver se continua fazendo sentido, sim ou não, usar os benefícios fiscais que vão, todos eles, se encerrar até 2032. Sim, Kleber, antes de você responder também, eu quero saber se tem alguém que tem mais alguma pergunta. Você, Itamara? Leva para ela lá, aí o Kleber responde essa, tá? Por causa de tempo, porque senão a gente vai ficar aqui, estamos aqui já Tudo bem? no fim. O tema 304 do STF, recente agora em março, para o setor de reciclagem, obrigou agora essas empresas a contribuir com o PIS/COFINS, que eu acho que já estava aí há 20 anos sem essa contribuição. Qual é a dúvida? Porque a gente tem também a PEC da reciclagem, que eles falam que foram prejudicados, porque agora são incentivados, né? Eles não são catadores. E aí, como é que fica isso? Porque a empresa está no lucro real, que compra 99% de cooperativa do Simples Nacional e pessoa física. E aí ela vende, ela vai tributar. Como fica agora, né, essa questão dos créditos de aquisição e pós-reforma tributária, porque ali tem, se não me engano, o artigo 179 da reforma, falando que vão permitir o crédito de CBS de 7% e IBS, após, se eu não me engano, também 2029, também os lançamentos de IBS. Então, como é que fica agora, porque ainda tem um bom período para acúmulo de crédito, e pós-reforma tributária para o setor que eles estão se achando prejudicados? Qual a luz no fim do túnel? Maravilha. Bom, a princípio a dinâmica muda porque agora é chamado operações onerosas, não mais se relaciona com vendas e prestação de serviço. O texto destaca que essas operações onerosas serão sujeitas de pagamento de IBS e CBS. Algumas exceções ainda foram definidas. Então, a questão da restrição de créditos que você menciona, ainda assim, pessoa física não será possível transferir créditos para IBS e CBS. Então, essas regras que, inclusive, já são definidas no sistema atual, ela também, assim, a reforma tributária, capturou essas regras. E a verdade é que, como a gente vem colocando aqui, infelizmente, alguns setores acabam sendo mais prejudicados do que os outros, porque a cada momento alguém levanta o braço e pede também algum ponto. O Flávio colocou um ponto também desafiador. Da mesma forma que você foi prejudicado, se alguém trabalhar com o setor de locação, eu também levantaria o braço, porque eu não pago ISS e agora me colocaram tal IBS que teria que pagar.
Então, minha carga tributária também aumentou. Se eu vendo um imóvel, eu não pagava nem ICMS e tampouco ISS. Terei que pagar o tal IBS e CBS. Então, acho que vários setores acabaram entrando nesse contexto da palavra chamada operações onerosas. Então, acho que isso faz com que, naturalmente, prejudique o alcance de algumas empresas e, sobretudo, a limitação de créditos. A gente falava também a respeito das prestadoras de serviços. Uma empresa prestadora de serviço, em regra, o seu maior investimento está nas pessoas. Ela paga pessoas para que possa ajudá-lo, como, por exemplo, o Fabrício, que tem uma contabilidade e tem várias pessoas que ele contrata na modalidade CLT. Só que, nesse modelo de IBS e CBS, mesmo o Fabrício arcando com essa despesa, não tem direito à tomada desses créditos. Então, ou seja, essas limitações acabam acontecendo e isso prejudicando também o alcance das empresas. Então, Exatamente. Pode. Mas na compra dos catadores na pessoa física, no lucro real, ele não consegue lançar como despesa essas insumos, como insumos? O PIS e COFINS, por exemplo, tem um artigo, já que você é boa de cabeça, eu também tenho um pouco de... Não, é que eu peguei aqui. Não, mas eu consigo reproduzir para você esse artigo aqui, dá para você marcar também. Tem a lei que é 10833/de 2003. Ela inicia com a fundação do COFINS não cumulativo. Artigo 3º, inciso 2º. Sim, é proibida os créditos de aquisição do Simples Nacional. E também de pessoa física. Sim, mas na reforma, no artigo 179, eles falam que por conta deles terem colocado de novo o PIS/COFINS para as empresas de reciclagem por questão ambiental, que vai poder tomar crédito mesmo na compra de pessoas físicas e cooperativas do Simples Nacional. Aí, agora, o que eles deixaram não está claro. Eles falam o prazo do IBS, que começa em 2029, os percentuais. Só que eles jogam ali o CBS 7%, mas eles não falam a partir de quando. Então, essas É que eu estou com realmente um cliente com essa situação. Justo. Essas questões depois a gente pode conversar Tá, isoladamente, tá bom. que daí a gente pode estressar um pouquinho mais Sim. os artigos, mas eu tenho algumas ideias sobre como tratar esse assunto. Fica Pronto, tranquilo. muito obrigada. Imagina. Gente, obrigado. Para terminar o nosso GuerraCast, vou fazer uma pergunta agora que saiu da minha cabeça, capciosa. Você já ouviu falar nesse termo capciosa? Que é para vocês. Gente, não é para falar palavrão aqui. Eu sei que muita gente vai xingar mentalmente essa pergunta que eu vou fazer, principalmente uma pessoa que eu vou repetir o nome aqui, mas vocês fiquem calmos, por favor. Vocês também, tá? Vocês vão responder os dois. Primeiro, o Flávio. Flávio, qual é a diferença no texto da reforma tributária do ministro da Economia, supercapacitado, que era um monstro chamado Paulo Guedes, e do ministro aquele ministro, eu não vou falar nem o nome porque me faz mal, tá, gente? É sério. Que a gente fez. Qual é a diferença no texto? Aonde esse ministro ex-né, porque ele saiu agora, qual é a diferença do texto da reforma tributária de um para outro? Bom, eu não gosto muito de responder esse tipo de pergunta, porque sempre me colocam como bolsonarista ou como petista, né? Impressionante. Eu saio das minhas aulas respondendo perguntas dessa forma, você é contra um, contra outro. Olha, eu gosto de dizer da seguinte forma, tá? O Paulo Guedes, ele sempre teve uma visão econômica, né? O Taxari, Haddad, tem uma visão arrecadatória. Tudo bem ou não? Então, assim, a ideia do Paulo Guedes era as empresas pagariam menos imposto de renda. Ele focava mais no imposto de renda do que no uso e consumo na reforma dele. Tá? Então, as empresas, de alguma forma, pagariam menos impostos sobre a renda, né? E depois existia uma forma compensatória. Tá? Lá no governo Temer foi feita uma coisa assim espetacular para o Brasil, que era justamente o teto de gasto. Existe um limite para você gastar e, obviamente, esse limite fazia com que, como você não pode gastar mais do que o teu orçamento, vamos dizer até um pouco óbvio, né? Então você teria que automaticamente fazer outras reformas. Que é aí que vem o problema.
antes de você começar a fazer uma reforma tributária, você devia ter feito uma reforma administrativa antes, para você diminuir os seus gastos. Então, com a reforma do Paulo Guedes, seria obrigatório o governo fazer uma reforma administrativa, gastar menos, para que você pudesse arrecadar menos. Tudo bem ou não? Já no modelo do senhor Haddad, vamos dizer assim, só se focou no consumo, que não é ruim você se focar no consumo. O problema é você não fazer a lição de casa. Então, o governo quer que a gente faça a nossa lição de casa, mas ele não quer fazer a dele. Por isso que a alíquota ficou alta. Por isso que eu usei a analogia aqui da festa. Tá? Se a festa continua custando o mesmo preço, como que você quer diminuir a alíquota? Não faz sentido. Então, a festa custa caro ainda, porque o senhor Haddad não fez a lição de casa, que é fazer a reforma administrativa dele. Tá? Mas nós vamos ter que fazer a nossa, nós vamos ter que reformar, nós vamos ter que se reinventar para continuar pagando o mesmo preço ainda. Tá? Então, o senhor Paulo Guedes tinha uma ideia arrecadatória focada no imposto de renda, a do Haddad é focada no consumo, a do Guedes exigia que fosse feito a reforma administrativa no governo para diminuir a arrecadação no governo, para não precisar para gastar menos, para precisar arrecadar menos. Já o do Haddad continua o mesmo custo do governo sobre as nossas costas, né? E as alíquotas ficaram maiores, só ficaram simplificadas, tá? Que foi essa ideia inicial, simplificar. Tudo bem ou não? Então, a principal diferença eu enxergo dessa forma. Vamos lá, Kleber, sua opinião sobre tudo isso também. Beleza, bom, rapidamente, assim, eu acho que o foco também foi na simplificação apenas exclusivamente, e enquanto a do Guedes tinha uma preocupação um pouco maior em relação à parte financeira como um todo, não só na parte da tributação. Talvez poderia ser um pouco mais complexa na sua aplicação, mas são modelos diferentes. A verdade é que ambas as PECs foram publicadas em 2019, e a verdade é que o governo que acaba assumindo tem talvez mais trânsito para que assim pudesse ser aprovada, assumindo que, na verdade, nem foi o partido em questão que sugeriu as PECs, mas ele viu uma oportunidade nessas PECs para fazer uma certa adaptação, e assim as coisas aconteceram de forma até muito veloz. Inclusive, há também as pessoas que questionam a forma que foi feita as aprovações. Eu já tive a oportunidade de ir algumas vezes para Brasília e participar de diversos ambientes de debates, onde as pessoas discutem abertamente sobre como funciona. O grande desafio é que a gente percebe que as pessoas que sugerem melhorias do texto, acaba que aquilo não repercute, porque depois quem decide são os deputados e os senadores, que são naturalmente pessoas que têm outras habilidades, vamos chamar assim. Sim. E eu acho que é uma responsabilidade muito grande que essas pessoas têm de determinar uma forma de atuar a sociedade, e muitas vezes pode ser que isso não é aplicável. Então, eu acho que, em linhas gerais, é isso. Um se preocupou muito mais em desenhar como e de que jeito poderia ter uma economia efetiva, enquanto o outro se preocupou mais na simplificação do modelo, porque, segundo o que foi colocado, esse era o que estava travando as relações com outras pessoas que tenham o desejo de vir aqui para o Brasil. E, diante disso, a proposta que conseguiu passar diante aos olhos dos senadores e também dos deputados foi essa da simplificação, que o outro modelo talvez não seria, entre aspas, tão popular. É exatamente isso, gente. Para resumir isso aqui, eu vou falar algumas palavras. No Paulo Guedes, menos é mais. No Fernando Haddad, mais é mais. Eu acho que isso reflete tudo que a gente tem que falar. Rapidamente, Kleber, as suas considerações finais desse podcast, dessa estreia. Parabéns por sensacional conteúdo. Bom, primeiro, muito obrigado pela participação. Agradeço também a participação dos colegas que aqui estão. Sei que são empresários e conhecendo de um tema também que me apetece muito, mas é importante vocês dedicarem também o olhar da sua empresa para a tributação. Então, parabéns por vocês estarem aqui.
está dedicando horas de estudo e também conhecimento sobre um assunto que impacta diretamente a sua empresa. Flávio, rapidamente. Bom, primeiro agradecer ao Fabrício, agradecer a Paula, agradecer a todos vocês, né? Eu não gosto muito de me escutar, mas pelo jeito vocês gostaram, né? E dizer assim que o brasileiro, ele assim, naturalmente, nós já somos sobreviventes, né? A gente aguenta tranco, barranco, nós só somos do jeito que somos hoje porque a gente tem muitas mudanças. E vem inflação, vai inflação, toda hora, desde que eu sou pequenininho, eu ouço meu pai falar que o Brasil vai quebrar, e eu já estou transmitindo isso para o meu filho também. Falei, filho, o Brasil vai quebrar. Então, assim, só que a gente está sobrevivendo. Todo dia a gente tem uma luta, todo dia a gente está conquistando, né? E o mais importante de tudo é a gente conhecer, tá? Então, a partir do momento que vocês se põem à disposição de conhecer e de ouvir pessoas que mostram para vocês qual é o caminho, nós já seguimos em um país que tende a crescer independente do que vai seguir em frente, tá? Crise e oportunidade sempre caminham juntos. Bem? É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação aí dos dois. Muito obrigado. Realmente, toda vez que eu ouço os dois falarem, eu aprendo mais. Eles estão nos ajudando, os dois nos ajudam a transferir esse conhecimento para os nossos clientes. Por favor, que agora eu vou dar um presentinho aí para cada um. Chocolate, eu sei, Kleber, que você é maior fitness, né? Mas tranquilo. Vamos tirar uma fotinha aqui agora, gente.